Então, hoje a gente vai iniciar a nossa aula com geometria plana. Alguns aspectos da geometria plana que é necessário termos conhecimentos. Por quê? Porque 70% da prova é de geometria. Ah, professor, por que o senhor não aplicou só geometria desde o começo? Porque, como eu falei, os assuntos de matemática vão sempre estar entrelaçados, vão estar sempre unidos um ao outro ali, ó. Tem geometria? Tem, mas pode ter uma equação do segundo grau, do primeiro grau, uma regra de 3, tudo aplicado dentro da geometria também, certo? O que a gente tem que saber mesmo, além do assunto, a gente tem que saber interpretar a questão, tem que saber ter domínio das fórmulas de cada questão e seguir adiante. Essa é a ideia, ok? Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Porque eu coloquei uma coisa aqui, aí esse design apaga um pouco a questão, mas vocês estão vendo de boa, né? Aí. Aham. Sim. Pronto. Beleza. Então, gente, é o seguinte. A primeira questão fala assim, né? Uma das diagonais de um trapézio retângulo o compõe em 2 triângulos, sendo um deles equilátero, cuja medida do lado é 24 centímetros. Assim, é correto dizer que a medida da área do trapézio em centímetros quadrados é... Muito bem, tem as alternativas e ele dá uma nota, ele dá uma dica, né? Um lembrete, que um trapézio retângulo é um trapézio no qual 2 de seus ângulos internos são retos. Bem, eu não tenho muita coordenação motora para desenhar, mas eu vou desenhar. Eu vou arriscar desenhar para vocês um trapézio retângulo aqui. Veja só. Não vai ficar muito legal, não, porque eu não sou muito bom de desenho. Mas vamos supor que isso aqui seja um trapézio retângulo. Aqui é um ângulo de 90 graus e aqui é outro ângulo de 90 graus. Aí ele diz o quê? Né? Que uma das diagonais, né, decompõe ele em 2 triângulos. Então, a gente pega dessa ponta aqui, a diagonal é o seguinte, gente. A diagonal é um segmento de reta a qual ele parte de um ponto da figura e liga a outro ponto. Temos um ponto aqui e temos um ponto aqui. Aí esse segmento de reta vai ligar os 2 pontos. Beleza? Aí fazendo isso, vocês veem aí que o trapézio foi dividido em 2 e fez 2 triângulos, sendo um deles equilátero. Um triângulo equilátero, preste atenção. Um triângulo equilátero é cujos 3 lados do triângulo são iguais. Então, ele diz o quê? Que o lado desse triângulo equilátero mede 24 centímetros. O que isso quer dizer? Isso aqui mede 24, né? Vamos fazer assim, ó, daqui até aqui é 24 centímetros. E esse lado aqui também, esse lado aqui também. Bom, aí ele só dá essa informação e quer saber a área do trapézio. Como é calculada a área do trapézio? A área do trapézio, né, ela é calculada dessa forma. Eu vou chamar de AT, a área do trapézio, igual a base maior mais a base menor vezes a altura, que é H, dividido por 2. Vamos tentar identificar aqui na figura, nesse esboço de trapézio aqui,
aonde está cada um deles. Ó, esse 24 é a base maior. É o único valor que a gente tem. Aqui, gente, esse segmento de reta aqui, esse aqui é a altura. Beleza? E a gente não tem a medida dele ainda, mas vamos descobrir, ok? E aqui está a base menor. Base menor. Bem, o que é que a gente faz? Vamos trabalhar com esse triângulo equilátero aqui. Por quê? Ó, daqui, desse ponto até aqui, ó, a gente pode traçar um segmento de reta. Esse segmento de reta aqui, que a gente traçou agora, né, a gente vai chamar de altura do triângulo equilátero. E como é que a gente acha a altura do triângulo equilátero? Ó, a altura, que eu vou chamar de AL, do triângulo equilátero. Ah, não. Não é necessário chamar de AL, não. A gente pode botar H mesmo. Desculpa. H, né, é igual a... Pois não, quem levantou a mão? É isso daí, né? Que tem aquela Oi? fórmula lá. Isso é Nossa, relação não. métrica no triângulo retângulo, né? Também. Não, mas aqui é no triângulo equilátero. Aí, a altura do triângulo equilátero é o seu lado vezes a raiz de 3 dividido por 2. É assim que a gente acha a altura do triângulo equilátero. Bem, quanto mede o lado? O lado do triângulo equilátero mede 24. Então, a gente pode dizer que a altura desse triângulo é 24. Eita, vou ter 22, foi mal. Ó, 24 vezes raiz de 3 sobre 2. Aqui a gente pode simplificar. 24 dividido por 2 dá 12. Então, a altura, né, do triângulo equilátero é 12 raiz de 3. Ok? Então, a gente achou a altura do triângulo equilátero. E essa altura do triângulo equilátero equivale, né, é equivalente à altura do trapézio. Pronto, beleza. E o que é que a gente tem agora para achar? A gente achou já a base maior, a gente achou a altura. Tá faltando só achar a base menor. Ó, esse segmento de reta é o seguinte. Vocês sabem que aqui tem um ângulo, né? E todo segmento de reta que divide o ângulo em duas partes, quando se trata de um triângulo, é chamado de bissetriz, ok? E quando ela divide o lado, aqui, ó, temos aqui um ponto, e esse ponto é chamado de ponto médio. Esse ponto médio, ele divide os lados do triângulo em dois, e chamam esses lados de mediana, ok? Esses lados de mediana. Aí, gente, o que é que acontece? Ele é partido pela metade. Então, significa que essa metade aqui, né, já que o total é 24, a metade é 12 centímetros. E essa medida, 12 centímetros, equivale à base menor do trapézio. Beleza? Então, a nossa base menor é 12 centímetros. Então, agora a gente já tem os 3 elementos para poder calcular a área desse trapézio. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer? Ó, já substituindo os valores, né? H, o B minúsculo,
e o B maiúsculo, que é 24. Aqui centímetros e centímetros. A gente vai substituir os três valores de acordo com a fórmula. Então, a área do trapézio é igual a quem? 24 mais 12 vezes 12 raiz de 3 e tudo isso dividido por 2. Bem, aqui a gente pode simplificar, viu, gente? Pode simplificar aqui. Pode dividir esse 12 por 2 tranquilamente. Sempre que tiver, ó, se uma soma está entre parênteses, multiplicando um número numa fração, se esse número no numerador for divisível com o denominador, pode dividir, ok? Tranquilamente. Pode dividir, que não está errado. Aí você vai e repete. A gente já pode somar aqui, né? 24 mais 12 dá quanto? 36. Muito bem, 36. Aí vai ficar 36. Ó, 12 dividido por 2, 6. Vai ficar 36 vezes 6 vezes raiz de 3. Então, quanto é que dá a área do trapézio? 216,3. Então, aí aqui, vocês não precisam mexer com raiz de 3, ok? Basta repetir. E só multiplicar esses dois. Quanto é que dá, Marcelo? 216. Muito bem, então vai ficar 216. E repete o raiz de 3. Pronto. Achamos a área. Sim, deixa eu botar a unidade de medida, né? É importante isso. É sempre importante você estar ligado nessa unidade de medida, porque às vezes aqui ele pede em centímetros quadrados, mas como estava tudo em centímetro, beleza. Mas se tivesse em metros, aí ia ter que transformar, ok? Aí vocês têm que se ligar nessa unidade de medida sempre. E com isso, a resposta é a letra B de beleza de Creusa. Encontramos uma resposta. O difícil nessa questão é você estar sempre atento a esses casos que a gente não está acostumado a trabalhar isso aqui, né? Tipo, saber a altura do triângulo equilátero, viu, gente? Um detalhe, isso aqui é só para triângulo equilátero. Essa formulazinha aqui só funciona para triângulo equilátero. Outro tipo de triângulo já é outra fórmula, já é outro método, ok? Então, aqui, ó, a altura do triângulo equilátero, saber que equivale à altura do trapézio, que a mediana do triângulo vai ser de acordo com a base menor do trapézio. Isso são coisas que a gente tem que saber montar aos poucos, entendeu? E aí, você vai desenvolvendo a questão pouco a pouco. Beleza? Alguma dúvida? Tá tudo bem. Graças a Deus. Graças a Deus está tudo bem. Então, vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Bem, essa questão também é uma questão, como eu falei, né, Marcelo? A gente vai trabalhar muito uma figura dentro da outra. E aí a gente tem que compreender sempre o texto. O texto da questão é muito importante para que a gente possa matar a charada. Então, vamos ler a questão. Dardos são lançados em direção a um alvo com a forma de um quadrado, de lado 10. Ele não deu a unidade, então não importa, né? Aí,
como representado na figura abaixo, tendo igual probabilidade de atingir qualquer região do alvo. Aí a gente observa aí a figura, né? Temos aí um quadrado dentro do outro, e um quadrado tem, o quadrado maior tem de lado 10 e o quadrado menor de lado x. Aí ele diz, né? Se todos os dardos atingem o alvo e 50% atingem o quadrado de lado x, o valor inteiro mais próximo de x é... como é que a gente vai fazer isso? Bem, primeiramente, a gente vai pelas medidas. Vamos calcular a área desse quadrado de lado 10. A área do quadrado de lado 10, então, primeiro, né, a área do quadrado, ó, a área do quadrado. Essa área do quadrado, a gente sabe que o quadrado é um tipo de retângulo especial, né? Ele é um quadrilátero que tem os 4 lados iguais. E como todo quadrilátero é reto, a sua área é medida pela base vezes a altura. Mas só que no caso do quadrado, todos os lados são iguais, né? Tanto a base quanto a altura. Então a gente pode dizer que a área do quadrado é igual ao seu lado elevado ao quadrado. Eu vou botar quadrado 1, né? Aqui no... Como é que eu posso dizer? Aqui no quadrado maior. Então, eita, e aí errando. A área do quadrado 1 é igual a quem? A 10 ao quadrado. E 10 ao quadrado, a gente sabe que é 100. Isso aqui não é nenhum mistério, né? Então, a gente sabe que é 100. Beleza. O que isso vai nos ajudar? Bem, vai nos ajudar o quê? Porque quando os dardos atingem 50%, né? 50% do alvo, forma esse quadrado aqui. Mas só que, tipo, ele está dizendo o quê? Que atinge 50% dessa área aqui, total, né? De 100. Então, 50% de 100, vocês podem me dizer como é que faz? Ó, a gente tem aqui 100 É 100 vezes... vezes os 50 sobre 100. Isso mesmo. Muito bem. 50 sobre 100. Bem, o que a gente pode fazer? Do mesmo jeito que a gente fez naquela primeira questão, aqui, né? Pode simplificar aqui, ó, tá vendo? A gente pode fazer aqui também. O que a gente faz? A gente simplifica o 100 daqui com esse 100 daqui. 100 dividido por 100 é 1. Então, a área do quadrado 2 é igual a 50. Mas ele não quer a área do quadrado 2. Ele quer o lado x. É isso? Ele quer o lado x. Como é que a gente faz? Bem, se a área de um quadrado é L ao quadrado, o seu lado vai medir x, então x ao quadrado é igual a 50. O que a gente faz? Pegamos essa potência, jogamos para o lado de cá e ela vira uma raiz quadrada. Então vai ser o quê? X é igual a raiz quadrada de 50. X é a raiz quadrada de 50. E qual é a raiz quadrada de 50? Alguém pode me informar?
Tipo, o valor aproximado ou falar tipo 5 raiz de 5? Não, tem que ser um valor aproximado aqui, ó. O valor inteiro mais próximo. Ah, tá. Tá vendo aqui? O valor inteiro mais próximo, porque ele só dá número inteiro. Se fosse 5 raiz de 5, seria um número irracional. Aí não teria resposta aqui, tá vendo? Não tem 5 raiz de 5 nas alternativas. Então a gente tem que utilizar o valor inteiro. Bom, a raiz de 50 está entre a raiz de 49 e a de 64. A de 49 é 7 e a de 64 é 8. Aí fica o valor aproximado com 7. Eu acho. Mas é mesmo, ok? Hã? É. Porque, vê, eu vou lhe dizer. A raiz quadrada de 50, eu não posso minimizar aqui, mas eu vou ver aqui no meu celular. A raiz quadrada de 50, né, é 7, aproximadamente, ó, é aproximadamente 7,07. Beleza. Quando a gente trabalha com arredondamento, a gente tem que ficar de olho sempre nessa segunda casa decimal aqui, ó. Tá vendo? Essa segunda casa decimal. A gente arredonda para mais quando a casa decimal for maior. Eu vou botar aqui, casa decimal for maior que 5, maior ou igual a 5. Beleza? Aí a gente arredonda para o próximo número. Que se fosse 5 aqui, a gente arredondaria para 8. Beleza? Mas quando ela é menor, certo? Ela é menor, a casa decimal é menor que 5, a gente prevalece o número inteiro aqui, ó. Ok? Então, se aqui, ó, aqui é 0, 0 é menor que 5. Então, a gente vai e marca a letra D de deu certo mais uma vez. Ok? Sempre se ligar também nessa parte. Como eu falei, geometria vai envolver muito assunto de matemática. Ó, a gente trabalhou aqui, ó, porcentagem, a gente trabalhou aqui sistema de numeração, né, números. Nessa parte aqui, a gente não trabalhou outro assunto não, só foi geometria mesmo, mas tudo bem. Mas nessa questão aqui, a gente já trabalhou dois assuntos. A gente trabalhou arredondamento e porcentagem. Tá vendo como são as coisas? Então, se ligar no que a gente está desenvolvendo, ok? A próxima questão. Bem, essa questão aqui é bem bacana, né? É bem bacana. Eu adorei fazer essa questão, né? Gente, deixa eu só... Eu adorei fazer essa questão. Ela desperta muito pensamento. Ó, uma fábrica produz azulejos em formato retangular, sendo que a medida do comprimento tem sempre 7 centímetros a mais do que a medida da largura. As dimensões em centímetros de azulejo produzido por tal fábrica, que possui 120 centímetros quadrados da área. Então, quais são essas medidas? Bem, primeiramente, vamos desenhar essa figura. Mais uma vez, tentar, né? Porque eu não sou muito bom de desenho. Ó, temos aqui, né? Vai ficar meio assim, mas tudo bem. O importante é vocês entenderem. Temos aqui, vamos supor que esse retângulo seja o azulejo fabricado por essa fábrica. Então,
Aqui, a largura, a gente pode chamar de x. E ele diz que o comprimento tem 7 centímetros a mais. Então, é x mais 7. A área desse retângulo é quanto? 120 centímetros quadrados. Mas como é calculado? É calculado da seguinte forma. A área do retângulo é igual às base, né, vezes a altura. Aonde a base é x mais 7 e a altura é x. Então, a gente pode escrever dessa forma. A área do retângulo é igual a x mais 7 vezes x. Beleza? E essa área, ela tem que ser igual a 120. Daí vocês tiram o quê? Que a gente achou o quê? Com essa Equação forma. de segundo grau. Exatamente. A gente encontrou uma equação de segundo grau. Na qual, o que a gente vai fazer? Vai fazer a distributiva aqui, multiplica o x pelo x aqui, né? E multiplica o x pelo 7. Então, vai ficar x vezes x é x ao quadrado, mais 7x, igual a 120. A 120. Pronto. Beleza. O que a gente vai fazer? Vai pegar esse 120, vai passar para cá. Ele está positivo, aí vai passar negativo. Então, vai ficar x ao quadrado mais 7x menos 120 igual a zero. Temos aqui uma equação do segundo grau. E bem, para fazer a equação do segundo grau, a gente primeiro faz a fórmula de Bhaskara, né? Mas antes vou fazer a fórmula de delta. Por quê? Se caso for negativo, essa equação pode estar errada. E aí a gente tem que achar outro recurso. Como é a fórmula de delta? É b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem é a? A é igual a 1, b é igual a 7 e c é igual a menos 120. Então vamos lá, vamos substituir aqui, né? Ó, vai ficar 7 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 120. Agora vamos fazer as contas. Ó, vamos lá. Quanto é 7 ao quadrado? 49. Muito bem, 49. Espera aí que minha mesa parou. O que é que está acontecendo? Eita, desculpa. Tranquilo. Ó, pronto. A mesa voltou. 49 menos 4 vezes 1 vai dar menos 4, ok? E menos 4 vezes menos 120. Quanto dá? Menos 4, menos 120. Isso mesmo. Ah, tá, 400. Peraí, mas não tá multiplicando. Exatamente, multiplicando. Ah, tá, dá 480. Positivo. Pronto, positivo, né? Então vai ficar 480 positivo. Beleza. Aí vamos somar com 49 agora, né? Vai dar quanto? 9. 529. Beleza. Então agora partiremos para a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara
é a seguinte. É x, que é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. A gente só faz substituir, né? Essa fórmula não é difícil, é só substituir. Ó, x é igual. B é quem? 7. Então vai ficar quem? Menos 7, porque é o menos da fórmula aqui, ó. E o valor de B, mais ou menos a raiz quadrada de 529, dividido por 2 vezes 1. Ó, aqui tem duas somas. No caso, tem uma soma. Então, a gente não pode dividir esse número por nenhum aqui, ok? Mesmo se fossem divisíveis. Aí não pode dividir. Então, vamos lá. X é igual. Qual é a raiz quadrada de 23. Seria 20, 20 quanto? 23. Isso, 23. 25? 3. Ô, Marcelo, para de fazer o cálculo rápido. Eu tô tentando responder também. Oxi. Marcelo parece uma calculadora humana. É porque eu resolvo antes de coisar para ver o resultado. Ele já tá vendo o resultado já. Ele não tá esperando eu fazer, né? Ele tá fazendo. Mas enfim, vamos. Tudo bem. Vamos prosseguir. Agora a gente faz o quê, né, gente? Faz aquela separação, né? O x' aqui, que a gente vai pegar a soma, menos 7 mais 23 sobre 2. Dá quanto isso aqui? Dá 8. Muito bem. Vamos com calma, né? 7 menos 3 é 16. 16. 16 dividido por 2 dá 8. Beleza, agora. Eu chego a tomar um susto agora. Eu achei, como já foi direto, ó. E agora aqui a gente usa o x duas linhas. Vamos lá. Então vai ser menos 7 menos 23. Não existe valor de área negativo, não, né? Não. Não. Mas só que é o seguinte, veja só. Aqui dá o quê? Vai dar menos 30, não é isso? Menos 30 dividido por 2, que vai ser menos 15. Bem, esse valor aqui, ele seria desconsiderado. Ele seria desconsiderado, mas a gente pode pôr em módulo, tranquilamente. E ele fica positivo. Beleza? Então seria a letra B, né? Tá? Exatamente, seria a letra B de beleza. Beleza. Ok? Se vocês fizerem o cálculo da área, né? Vocês veem aí que 8, né? Temos 8 e 8 mais 7 é 15. E 15 vezes 8 é 120. Então, por isso que a gente faz essa... Não é uma regra, a gente tem que definir o módulo, primeiramente. Mas como não tem, não existe uma medida negativa, ó, em questão de centímetros, quilograma, temperatura, não, temperatura tem, temperatura é a única que pode ser medida em negativo. Já ia falar coisa errada aqui. Enfim, essas medidas, elas não existem medidas negativas. Metragem, sistema de metragem, não existe valor negativo. Aí você pode utilizar o módulo para poder ajudar. Nesses casos específicos, assim, ó, como esse que a gente está vendo aqui, ok? Porque dá uma lógica, né? Mas, se for uma questão que pede um valor, aí você sempre vai descartar o negativo, ok? Preste atenção nisso. Beleza, beleza. Pronto. Essa questão também é bem interessante. Vocês vão gostar muito dela. Mexe com um pouco de trigonometria, né? E a gente vai utilizar a lei dos cossenos.
Antes de eu ler a questão, vou buscar aqui a fórmula da lei do cosseno, que diz o seguinte, que é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes o cosseno de um ângulo que eu vou chamar de θ vezes A vezes B. Beleza? Então, essa fórmula é muito utilizada, porque eu não sei se vocês lembram que eu falei, né, que para achar a altura de um triângulo existem algumas fórmulas, e essa fórmula ela é utilizada para achar lados de um triângulo qualquer, que não seja retângulo ou equilátero, enfim. Triângulos escalenos que não seja de ângulo reto. Aí fica bem fácil, ok? Então, a questão diz o seguinte. A cidade de Brasília, que fica lá no Distrito Federal, foi projetada e seu mapa foi desenhado, foi todo desenhado para ter formato de um avião. Já Triangolândia, uma cidade qualquer, que foi criada aí, foi projetada no formato de um triângulo, conforme a figura abaixo. Aí você vê que uma das figuras tem aqui, ó, 3 quilômetros, né? Um lado do triângulo tem 3 quilômetros, o outro lado tem 8 quilômetros e o outro lado mede x. Aí ele quer saber o quê? Qual é a medida da distância x. Então, vamos usar a lei dos cossenos, onde o A é igual a x, o B é igual a 3 e o C é igual a 8. Ah, sim, gente, desculpa. Né A vezes B, não. É B vezes C. Pronto. A fórmula é essa. Ok? Foi um equívoco. Mas, enfim. Como é que a gente pode começar a fazer esse cálculo, né? A gente pode começar esse cálculo substituindo cada item no seu devido lugar, né? No seu posicionamento. Como é que a gente faz isso? Obviamente, vendo onde está cada valor. Onde está cada valor, né? Então, vamos lá. O A é x, não é isso? Então, vai ser o quê? X ao quadrado. O B, pois não? Só uma dúvida, precisa substituir o valor da raiz de 3? Da raiz de 3. Aham. Onde temos raiz de 3? É o cosseno de 60, raiz de 3 sobre 2. Não. O cosseno de 60 é 1 sobre 2. Peraí, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Raiz de 3 sobre 2 é o seno de 60. Acho que deve ter trocado sem querer. Eita, acho que sim. Porque você está fazendo o quê, né? Aquele 1, 2, 3, 3, 2, 1. Aí é tudo sobre 2. Não é isso? Aham. Tudo sobre 2. A raiz Em cada um. em cada um. Não é isso? Aqui, ó. É seno 30, 45, 60. Ah, tá. Eu tava botando um 60 no começo primeiro. Entendeu? Eu Aqui, tava ó, botando 60, 45 e 30. e aqui é o cosseno. Acontece. Eu também me confundia muito
Quando eu estava no ensino médio, eu confundia seno com cosseno. Mas, enfim, agora a gente pode trabalhar, né? Sim, e θ, eu esqueci de θ, é igual a 60. Tá aqui, né? Já estava aqui, mas coloquei de novo. Muito bem, quem é B? B é 3. Aí vai ser 3 ao quadrado, mais C, que é 8, vai ser 8 ao quadrado, menos 2. O cosseno de θ, θ é 60. Então, o cosseno de 60, a gente já viu que é 1 sobre 2, ok? Vezes 3, que é B, vezes 8, que é C. Pronto. Agora a gente vai fazer as continhas. Agora é só continha fácil. Ó, x ao quadrado é igual. Aqui, ó, 3 ao quadrado. Quanto é, Stephanie? É que você queria tanto falar. A gente espera, não tem problema nenhum, não. Bem, já que ela desistiu de falar, vamos falar aqui, né, Marcelo? Ó, 3 ao quadrado é 9, 9. beleza? E 64. 8 ao quadrado, 64. Muito bem. Ó, bem, aqui é o seguinte, né? A gente tá vendo aqui, né, uma fração, denominador 2, multiplicando com 2. Então, a gente simplesmente simplifica. 2 dividido por 2, 1. Aí, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 8, 24. 24. Pronto. Aí, a gente faz essa soma aqui, né? Aí, vai ficar x ao quadrado é igual 9 mais 64. Dá quanto? 73. 73. Muito bem, 73. E 73 menos 24? 49. 49. Ah, tá certo. Muito bem. Então, o que é que temos aqui? X é igual a raiz quadrada de 49. Quanto é a raiz quadrada de 49? 7. X é igual a 7. Beleza. Tem 7 aqui? Onde é? Letra D, né? Pronto. Show de bola. Achamos mais uma questão. Tá vendo como é fácil? A gente só tem que ter a visibilidade, né, da fórmula. E a dedução dessa fórmula foi feita a partir de qual? Me pegasse, eu não sei não, mas eu vou pesquisar. Aí eu te digo. Ok. Mas acredito que tenha sido através do Teorema de Pitágoras. Porque Realmente. acho que foi. Mas aí, como envolve trigonometria, a gente vê aí. Isso? Sim, eu já tirei o print disso aqui. Pronto. A próxima. Bem, essa questão caiu no Enem. E aqui vem as questões mais complicadas, né, das nossas aulas. Ela diz o seguinte, ó. A figura traz o esboço da planta baixa de uma residência. Algumas medidas internas dos cômodos estão indicadas, né? Aí, a espessura de cada parede externa da casa é de 0,20 metros, né? E das paredes internas é de 0,10 metros. Sabe-se que, na localidade onde se encontra este imóvel, o IPTU é calculado conforme a área construída da residência. Nesse cálculo, são cobrados R$ 4,00 por cada metro quadrado de área construída. O valor do IPTU deste imóvel em real é. Então, gente, primeiro vamos para a figura. Primeiro vamos ver a figura, né? Tirar a área dessa figura aqui. Ó, ele fala que as paredes externas
Quem são as paredes externas? São essas aqui, ó. Aqui está no contorno da figura, né? E as paredes internas são essas aqui. Deixa eu botar 2 traços para poder... As paredes externas são essas aqui. Então, a gente sabe que aqui vai ser 0,20 e aqui vai ser 0,10. Vamos fazer o seguinte. A gente quer calcular... Pode falar. Professor, só uma coisa. Nessa O quê? parte da direita, contaria como 3 paredes, né? E na esquerda seria 2. Não. Qual? O da direita seria 3 paredes e o da esquerda seria 2. Não, mas a gente não precisa saber dessas direções, porque, como é que eu posso dizer? A gente vai construir as dimensões contando com as espessuras da parede. Aí por isso que não é necessário as direções de esquerda e direita, para saber se é uma ou se é duas, entendeu? Entendi, professor. Tá bom. Pronto, beleza. Você vai entender agora quando a gente começar a escrever, vê. Ó, vamos escrever o quê? A área desse retângulo, a gente sabe que é base vezes a altura. Então, vamos construir a base e a altura dele. Bem, a base, vocês podem ver que é essa aqui, né? Esse segmento de reta aqui, que sustenta a planta, beleza? Então, a base, vamos somar aqui, ó. Vê, essa espessurinha aqui, que é uma parede externa, mede quanto? 0,20. Então, a gente vai e coloca aqui, ó, 0, eu não vou botar 20 porque não é necessário, eu vou botar só 0,2, ok? Esse 0 aqui, ele não altera em nada não, na hora de calcular não. Viu? Não se preocupem com isso. Aí aqui, ó, na cozinha, tem aqui, ó, daqui da parede até a outra parede tem 3 metros. Então, a gente soma 3 metros, beleza? Isso aqui é uma parede interna. A parede interna mede 0,10. Então, a gente soma 0,1. Mais uma vez, não vou botar o 0 porque não interfere. Beleza? O outro quarto aqui, o quarto B. O quarto B tem daqui, ó, da parede até a outra parede, mais 3 metros. Ok? E a espessura dessa parede aqui, que é uma parede externa, é isso, uma parede externa, vai medir 0,2. Agora a gente soma tudinho. Ó, vamos somar logo os inteiros, né? Vai ficar, ó, 3 mais 3, 6. Aqui, ó, 2 com 2, 4, com mais 1, 5. Então vai ficar 6,5. Essa é a base. Ok? É a base. Agora a gente vai achar a altura. Então, a altura, começando daqui, ó, vamos começar daqui, né, de baixo para cima. Bem, aqui é uma parede externa. Se é uma parede externa, vai medir 0,2. Beleza? Ó, daqui para cá, de uma parede até a outra, a gente tá vendo aqui, ó, que mede quanto? 4 metros. Então, vai ficar 4. Temos mais uma parede interna, vai ser 0,1, mais 2 metros, tá vendo aqui esses 2 metros. Mais, temos mais uma parede interna, vai ficar quanto? 0,1. 0,1. Da parede, dessa parede até a outra parede, aqui no quarto A, vai ser o quê? Vai ser 4,4 metros. E mais essa parede externa, que vai ser 0,2.
A mesma lógica. Vamos somar as partes inteiras. Temos aqui, ó, 4, mais 2, 6, mais 4, 10. Não é isso? 10. Aí vamos para as partes decimais. 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 4, 6. Não, mais 4, 8, desculpa. 8. Mais, isso, né? Mais 4, 8, mais 2, 10. Então vai ficar 11. Confirma aí para mim, dá 11 mesmo? Tá certo. Pronto, 11. Então isso aqui é a altura. Então a gente tem o quê? A gente já tem a base e a altura. Agora vamos calcular a área. A área do retângulo é igual a 6,5 vezes 11. Quanto é que dá isso aqui? 71,5. 70 e quanto? 71, né? 71,5. Então, a área do retângulo é igual a 71,5 metros quadrados. Bem, não é o fim. Aí você olha o resultado que você encontrou, mas não tem ali nas alternativas. Mas veja só, uma coisa que é importante ler a questão. Ele quer saber o valor em real do IPTU. Ele não quer a área desse coisa. Só que o valor do IPTU é calculado conforme a área, certo? Onde são cobrados R$ 4,00 por cada metro quadrado. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 71,5 e multiplicar por 4. E aí acha o valor em real de quanto é cobrado o IPTU desse imóvel. Então, vamos dizer que o IPTU é igual a 71,5 vezes 4. Quanto dá o IPTU? 286. Quanto? 286. Pronto, então o valor, isso aqui é 286 reais. Que é a letra E. É de Caramba. excelente. Essa questão do Enem é realista. O pessoal pega a questão pra realidade mesmo, assim. Não é bom? É, Deixa eu tirar o print aqui para poder estar para depois. Vamos lá. Bem, vocês estão vendo aí, né, uma figura. E a questão, ela diz o seguinte. O remo de assento deslizante é um esporte que faz o uso dos braços, de um dos braços e dois remos. De um barco, desculpa. De um barco e dois remos. Do mesmo tamanho, beleza. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Você está vendo aí, né? A figura ilustrando essa técnica. Aí, ó, nessa posição, dois remos se encontram no ponto A. Esse ponto A está aqui, ó. Esse ponto A está aqui. E suas outras extremidades indicadas pelo ponto B e C. Está aqui o ponto B e está aqui o ponto C. Ok? Beleza. Esses três pontos formam um triângulo ABCD, cujo ângulo BAC tem 170 graus.
Que tipo de triângulo com os vértices nos pontos A, B e C no momento em que o remador está nessa posição é? Ó, vamos lá. Eu expliquei para vocês sobre um triângulo que é o triângulo equilátero. Bem, antes de tudo, vamos desenhar esse triângulo aqui. Ó, tá aqui o A, o B, né, até o A. Aí ele vai do A até o C. Vai ficar troncho, mas acho que vai. Pronto, o triângulo tá aí, né? O triângulo tá aí. Ó, quando a gente fala triângulo equilátero, quer dizer o quê? Que os três lados são iguais, beleza? Aí, triângulo escaleno. Triângulo escaleno é quando os três lados são diferentes. Não, aqui não formou um triângulo escaleno. Bem, eu não vou desenhar. É melhor porque não tenho muita habilidade. Eu vou explicar para vocês terem noção. Triângulo equilátero. Tem os três lados iguais. Aí você já imagina, veja só. Tem três lados iguais. O triângulo escaleno tem os três lados diferentes. E o triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais e um diferente. Beleza. Observando o triângulo, vocês acham que é qual? Na minha opinião, seria isósceles. Isósceles? Também acho. O Eu isósceles? acho que é a letra E ou a letra C. Muito bem. Então, vocês veem que esse triângulo realmente é isósceles. Eu Aí beleza. O triângulo, ele é isósceles. Tá certo. Eu acho que Tem um ângulo obtuso, o ponto A. Pronto, eu vou explicar isso aí. Ó, falou temos que eu aqui isósceles aqui. Deixa eu apagar aquela para não confundir. Aqui, ó. O triângulo. Aqui, ó. Tem isósceles aqui. Tem isósceles aqui. Então, essas três alternativas já estão fora da nossa concepção. Só que aí a gente tem que saber se esse triângulo ele é acutango ou se ele é obtusango. Como é que isso ocorre? Bem, quando o ângulo é agutango, quer dizer que é o ângulo agudo. O ângulo agudo é quando tem um ângulo alfa, 90 graus. certo? Um ângulo alfa, que ele é... Eita, foi mal, o TX aqui, né? Não é X não, viu, gente? Botei na empolgação. Aqui, ó. Então, o ângulo agudo, ele é de 0 até 90 graus. E o obtuso, Quando o ângulo é maior que 90 e menor que 80. exatamente. Então, ele é maior que 90 e menor que 180. Beleza. Então, aqui ele formou um ângulo de quanto? 170 graus. E caracteriza o quê? Já que ele é isósceles, o triângulo ele é isósceles, a gente está vendo, e o seu ângulo tem 170 graus, que é o quê? É um ângulo obtuso. Então, vai vir o quê? Vai ser Uma obtuso e isósceles. Acabou-se. Esse daí foi mais interpretação do que cálculo. É, muito mais tranquilo. É aquela questão que você relaxa mais um pouco. Porém, se você não conhecer essas regras, você não consegue fazer. Você deu a sala de ano na aula passada. Né? Pronto. Beleza. Aí a gente segue, né? Pronto. Essa daqui. Uma indústria produz malhas de proteção solar
para serem aplicadas em vidros, de modo a diminuir a passagem da luz. A partir dessas fitas plásticas entrelaçadas perpendicularmente, perpendicularmente nas direções vertical e horizontal. São aplicadas fitas de 1 milímetro de largura, tal que a distância entre elas é de D menos 1 milímetro. Conforme a figura, vocês já vão observando a figura aí. Aí, o material utilizado não permite a passagem da luz, ou seja, somente o raio de luz que atingir as lacunas deixadas pelo entrelaçamento consegue transpor essa projeção. A taxa de cobertura do vidro é o percentual da área da região coberta pelas fitas de malha, que são colocadas paralelamente às bordas de vidro. Essa indústria recebeu a encomenda de uma malha de projeção solar para ser aplicada em um vidro retangular de 5 metros de largura por 9 metros de comprimento. A medida D em milímetros é para que a taxa da cobertura da malha seja de 75% Bem, é um pouco grande, mas a gente não precisa se apegar muito ao texto, né? A gente só precisa vir na figura. A figura está aqui. Essa distância é 1 milímetro. Daqui para cá mede D, certo? E essa distanciazinha aqui é o D menos 1. Isso aqui a gente pode formar um quadradinho. Ó, formamos um quadradinho. E aqui, ó, é a parte do entrelaçamento. Daqui para cá vai medir D. Essa medida aqui vai ser 1 milímetro. E essa, deixa eu fazer essa setinha aqui certinho. Ah, filho, deixa eu apagar isso aqui. Ó. Pronto, aqui vai ser... E aqui vai ser D menos 1. Beleza? Bem, gente, a gente pode dizer que a área, né, a proporção da área é o seguinte. A gente vai fazer D menos 1 ao quadrado sobre D ao quadrado. Igual a quanto? Ele quer 75%. Então, essa proporção tem que ser 25%. Já que é o que tem que ser retirado, né? Porque ele quer 75%, para chegar em 100 falta 25%. Beleza? Só que como é que a gente escreve 25%? 25%, ó, 25% é igual a 25 sobre 100, que também é igual a 1/4. Beleza? Agora vamos para cá. Então, gente, D menos 1 ao quadrado sobre D ao quadrado é igual a 1/4. Ok? Ó, está o quadrado aqui embaixo, está o quadrado aqui em cima. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer isso, ó. A gente pode fazer isso sim, tranquilo, viu? Ó, D menos 1 sobre D, aqui ao quadrado, igual a 1/4. Pode fazer isso sim. Se os dois números estiverem ao quadrado, pode fazer essa simplificação. Beleza?
Então, esse quadrado que está aqui vai passar como raiz quadrada, beleza? Aí vai ficar D menos 1 sobre D é igual a quanto? É igual a raiz quadrada de 1/4. Deixa eu ajeitar isso aqui que tá feio. Peraí. Deixa eu colocar logo 1/4. Pronto. A raiz quadrada de 1/4. Quanto é a raiz quadrada de 1/4? 1 sobre 2. Muito bem. Então, D menos 1 sobre D é igual a 1 sobre 2. O que a gente pode fazer aqui, ó? Meio pelos extremos aqui, ó. Meio pelos extremos. Que vai ficar D... Não, desculpa. D igual a 2D menos 2. Então, vamos isolar, né, o D aqui. Aí vai ficar 2D menos D igual a 2. Quanto é 2D menos D? D. Pronto, D. Então, D é igual a 2. Tem mais alguma conta para fazer aqui? Não. Tem não, né? Então, D é igual a 2. Então, letra A, e acertamos. Ai, ai. Olha, professor. Olha, tipo, eu sempre fico falando isso, né, velho? Não é difícil, mas necessita de muita atenção, velho. Exatamente. Ei, professor, rapidão. Da onde que tirou aquele quadrado ali? Que tá D menos 1 sobre D ao quadrado. Daqui, ó. Vê, esse D ao quadrado, esse D aqui, ó, é a área total do quadrado geral aqui. Tá vendo? Não formou. A gente não fez um quadrado. A gente fez um quadrado. E fez o... Como se tivesse pego uma representação daqui, tá vendo? Ó. Então seria um quadrado retângulo, né? Não, um quadrado retângulo, não existe isso. Pelo amor de Deus, não fala. Não, quadrado. É um quadrado. Aí, esse quadrado, né, ele recebeu essa fita aqui. Vamos tentar por aqui, por essa figura aqui. Pra ver se pega. Aqui, ó, tá vendo? Essa medida aqui, até aqui, ó. Eu não consigo desenhar certo de jeito nenhum. Pronto. Não pegou bem, não. Peraí, deixa eu apagar aqui. Ó. Daqui até aqui é D. Beleza? E daqui até aqui também é D. Beleza? Daqui para até aqui. Eita, ficou troncho. E daqui até aqui. Ó. Esse quadrado aqui tem lado D. Então, a área dele vai ser D ao quadrado. Beleza? Sim. Essa distância aqui, ó, essa distância aqui, daqui para aqui, é D menos 1. Ok? Então, essa fração aqui é a proporção, né? É a razão, no caso, é a razão das áreas desse quadrado, ok? A área Certo. desse quadrado aqui com o quadrado geral, que tem que ser equivalente a 25%. Beleza? Beleza. A razão dessas áreas tem que ser 25% da malha. Ok? Sim, Tranquilo. compreensível. Entendeu de onde surgiu? Consegui entender agora. Outro show de bola.
Deixa eu tirar o print aqui. Vamos ver se tem mais uma questão. Eita, acabou, ó. Tava tão bom. Tava massa, né? Pois então é isso aí. Deixa eu dar um stop na gravação.